Estamos começando mais um episódio do Consultório 1A. Eu me chamo Gabriel Aled e hoje eu vou falar com Gil Gabriel. Seja muito bem-vindo. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui com você. Você que, além de um grande profissional que acompanha o trabalho, é um amigo também. Então, muito obrigado, meu caro, pelo convite. Uma alegria estar aqui com você. Fico feliz pela sua disponibilidade e queria começar com uma pergunta, tem duas perguntas que eu começo fazendo. A primeira é, quem é Gil Gabriel? Pergunta difícil, né? Eu não aviso essas duas perguntas, eu não aviso que eu vou fazer elas. É aquelas perguntas que você abre para falar. Conta um pouco da minha história, que eu acho que muito do que a gente está contido na nossa história. Uma parte de quem nós somos está contida na nossa história. É claro que nós não somos a nossa história. Isso não é a completude do que é o ser humano, mas uma parte do que somos está dentro da nossa história. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, eu morei, retrocedendo um pouquinho, né? Eu morei na Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro, depois fui nascido e criado, né, nesse bairro da Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro, depois fui morar em outro bairro, Jacarepaguá, estudei em colégios particulares, bons colégios a vida toda, e depois que eu terminei o ensino médio, eu decidi fazer faculdade de Relações Internacionais. E aí, muitas pessoas que podem estar ouvindo agora falam, Relações Internacionais, mas foi para medicina. Fiz faculdade de Relações Internacionais. Ao final da faculdade de Relações Internacionais, eu acreditava que a minha vocação ela era uma vocação assistencial. Então, eu acreditava que havia algo de assistencial na minha vocação e só mais tarde que eu iria vir a perceber que essa vocação assistencial ela se daria na medicina. Então, ao final da faculdade de Relações Internacionais, eu decidi ser candidato a vereador. Caraca, coisa, né? A primeira vez que eu vi essa história no Instagram eu achei maravilhosa. Na Faculdade de Relações Internacionais, candidato a vereador, depois de medicina, pois é. Há uma ordem nesse caos todo. Fui candidato a vereador, fui muito bem votado, quase fui eleito. Durante a campanha, eu convivi com realidades que muitas pessoas não conhecem, não têm acesso. Então, foi uma grande experiência de ser humano aquilo ali para mim. E eu acho que boa parte do que eu consigo hoje recolher no convívio da medicina, de aprendizado com a medicina, também se articula em boa parte com o aprendizado que eu obtive sobre o ser humano durante a campanha política. Eu vi o melhor do ser humano e também pude ver um lado ruim do ser humano, que a gente sabe que existe dentro da política. Então eu vi muita coisa boa, vi muita gente boa, muita gente trabalhadora, muita gente que estendeu a mão a mim, muita gente que ajudou, muita gente que acreditou na mudança, na melhora, na transformação, e vi também o lado ruim da política, o lado ruim do ser humano. Então foi uma escola de ser humano ali para mim, que hoje eu vejo que foi importante na minha trajetória dentro da medicina. Não fui eleito, fui muito bem votado, mas não fui eleito, tive 3.500 votos, e tive que fazer uma decisão, tomar uma decisão, Gabriel. O que eu vou fazer da minha vida? E ali eu pensei, vou retomar o sonho antigo. Porque quando eu fui fazer faculdade de Relações Internacionais, eu pensei em fazer medicina, eu queria fazer medicina. Só que eu achava que eu não ia passar, eu achava que eu não era inteligente o suficiente, eu achava que eu não era capaz. Como muitas pessoas que querem fazer medicina e se acham incapazes, se acham que não vão passar, se acham insuficientes. Eu achava isso. E ali tomei a decisão. Vou retomar o sonho antigo, vou fazer medicina. E já tinha passado mais de 4 anos que eu não tinha estudado, não estudava mais nada do ensino médio, e decidi, vou estudar em casa, vou estudar sozinho. Então, abandonei os objetivos políticos, abandonei a ideia de entrar para a política, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sentei a bunda em casa, sentei a bunda na cadeira. Foi a época que eu decidi começar a treinar, fazer exercício físico, musculação, treinar, fazer dieta a ritmo de atleta. Foi justamente no momento do estudo para a faculdade de medicina, e eu acredito que aquilo ali me ajudou muito a adquirir disciplina, me ajudou muito a adquirir uma fibra interior, me ajudou muito a adquirir resiliência, me ajudou muito a conseguir encarar o desconforto de sentar a bunda e estudar. Porque se eu aguentava o desconforto de um leg press, se eu aguentava o desconforto de um frango com arroz, que era horrível, eu queria comer aquela comida que eu gostava. Se eu aguentava esse desconforto, eu também aguentaria estudar mais 5 minutos quando a coluna estivesse doendo. Eu aguentaria ficar um pouquinho mais, acordar um pouquinho mais cedo quando o sono batesse, insistir um pouco mais naquele exercício
que estava dificultoso, trazendo um paralelo ao exercício, fazendo a mesma coisa que eu fazia na academia, insistindo naquele desafio, naquela busca. Então, eu costumo dizer que essa fibra física me ajudou a construir uma fibra interior, que inclusive me ajudou a passar no vestibular de medicina 5 meses e meio depois. Então, 5 meses e meio depois de ter decidido estudar em casa, sem lembrar nada do ensino médio, eu passei no vestibular de medicina. E logo no começo do vestibular de medicina, eu decidi que eu faria endocrinologia. Aham. Essa fase eu lembro muito bem dela. Né? Foi quando a gente se conheceu. Foi exatamente. Eu decidi, vou fazer endocrinologia. Então, eu já comecei a construir toda a minha trajetória na faculdade de medicina pensando na especialidade médica que eu ia fazer lá na frente. Então, montei a Liga Acadêmica de Endocrinologia, reativei a Liga Acadêmica, montamos várias palestras, vários eventos, fizemos 2 grandes simpósios, foram os 2 maiores simpósios da história do Brasil de endocrinologia, um com 35 mil inscritos, outro com 20 mil, entre 20 e 25 mil inscritos, não lembro o número exato. Então, comecei já a montar a minha carreira médica. Dei monitoria também de fisiologia, dei 2 anos de monitoria de fisiologia. Então, comecei a minha trajetória na medicina já tendo muito claro que eu não tinha encontrado anteriormente a minha vocação na política, porque era ali que eu tinha que estar. E ali no 5º, 6º período, depois de ter feito um segundo simpósio online para 20 mil inscritos, eu decidi que eu iria mudar de especialidade. Eu decidi fazer psiquiatria. Hoje eu estou no 12º período da faculdade de medicina, no último período. Faço pós-graduação em psiquiatria, faço pós-graduação em teologia moral, faço faculdade de filosofia. E estou com a certeza, cara, de que eu encontrei hoje o que é verdadeiramente a minha vocação. Onde eu tinha que estar, na forma que eu tinha que estar, a vocação assistencial que eu verdadeiramente precisava cumprir naquele momento, eu encontrei dentro da medicina, em especial dentro da psiquiatria. Então, perguntar quem é o Gil, eu acho que é um pouco contar a história resumida, claro, de forma muito sintética aqui, do que fez o Gil estar aqui hoje conversando com você. Eu posso falar que essa foi a melhor resposta até agora. Não teve resposta melhor do que essa. Que bom, que bom. E até uma coisa, antes de eu partir para a próxima pergunta, que eu acho que dá para tirar muitos Mas essa insights. pergunta é difícil, tá? Essa pergunta é muito difícil. Não, eu tô pensando em avisar antes as pessoas que vão fazer ela. Até porque durante a sua trajetória teve 2 coisas que eu achei muito interessante, que você teve o medo da mudança, vamos dizer assim, mas você mudou completamente. Então, às vezes, eu vejo que o profissional formado, ele tem um medo de fazer isso. Então, eu vejo, por exemplo, médicos hoje que começaram a empreender, largaram os plantões, ou médico que construiu uma carreira. Tem uma menina que fez isso, medicina de família e comunidade, e hoje ela quer partir para o consultório ali, focada em psiquiatria, só que tem esse medo muito grande, nossa, será que dá errado, não vai dar errado, eu estava no caminho, eu tenho um receio da mudança, e você fez isso diversas vezes ao longo da sua vida. Uma vez eu vi a história, não sei se você já ouviu a história do Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Dizem que a história dele foi o seguinte: ele com 23 anos, a idade que eu fui candidato a vereador, ele foi candidato a congressista nos Estados Unidos. Era uma espécie de vereador lá, não era um congressista do Congresso Nacional lá não, era um congressista regional. Ele foi candidato a congressista regional e perdeu. Depois ele desistiu da política, foi montar um escritório de advocacia com um amigo dele. Montaram um escritório de advocacia, se dedicou àquele escritório de advocacia por cerca de 10 anos e o escritório faliu. Ele, mais uma vez, perdeu. Depois ele foi candidato no Partido Republicano, às prévias para deputado, na época, perdeu. Depois ele foi candidato mais uma vez a deputado, perdeu. Foi candidato a senador com 40 e poucos anos, pelo Partido Republicano, perdeu mais uma vez. Aos 52 anos ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos e teve a primeira vitória na vida dele. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu pensei, cara, tá aí. Ele sempre apostou alto. Ele sempre apostou alto. Ele nunca teve medo de arriscar, ele nunca teve medo de apostar, ele nunca teve medo de correr atrás do próprio sonho, de abraçar as oportunidades que aparecem na frente dele. Então, eu acho que o médico ele tem um pouco desse medo. Eu acho que boa parte
eu não tô de maneira nenhuma desacreditando a vocação. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Eu acho que pode coexistir profundamente o desejo vocacionado do coração, mas ainda assim ter num outro lugar um desejo de uma carreira que dê pra gente uma segurança e uma estabilidade. E esse desejo, ele muitas vezes, essa necessidade por estabilidade, por segurança, ele muitas vezes impede o médico de arriscar. Eu tive sempre isso muito claro na cabeça. Eu não posso ter medo de arriscar. Eu não posso ter medo de apostar alto. Eu vou perder. Mas o dia que eu ganhar, eu vou ganhar alto. E foi o que eu fiz. Eu apostei numa candidatura política, perdi. Eu apostei no vestibular de medicina, ganhei. Cara, vou ser médico. Eu apostei numa mudança completa de especialidade. Tinha construído toda a minha trajetória. Monitor de fisiologia endócrina, dando aula para os períodos, presidente da Liga Acadêmica de Endocrinologia, fiz live para mais de 10 mil pessoas com simpósio, live com o Paulo Musi, live com o Dr. Minuzzi, live com o Dr. Ítalo Marciri, live com o Dr. Ítalo Rachid, Dr. Arthur Lema, live com grandes nomes da medicina. E decidi mudar completamente. Joguei fora mesmo. Joguei fora toda a construção de identidade em endocrinologia que eu vinha construindo e decidi, cara, vou mudar o rumo. Eu vou fazer psiquiatria. Por quê? Porque é o desejo do meu coração. Eu não consigo imaginar hoje outra especialidade. E aí isso é outro papo, mas apostei. Eu acho que tem que apostar. Eu vi que você falou que o fracasso ele acompanha ali muitas das vezes, e eu não sei se é a geração atual, vou deixar você falar o que você compara com o médico os mais antigos, com os mais novos, mas eu acho que essa capacidade de sustentar o fracasso ao longo do tempo é fundamental. Eu vou até colocar no mundo dos negócios. Eu chutei a última médica, uma médica que ela é mais velha, ela tem já 25 anos de experiência, só na especialidade, e ela falou, não, eu comecei a fazer o marketing do meu consultório, tem 2 anos ainda, e é pouco tempo. E, ao mesmo tempo, eu escutei já alguns médicos que falam, nossa, tem 3 meses que eu comecei meu consultório e não tá andando, tá dando tudo errado, eu vou desistir. Então, pelo que você falou, essa capacidade de sustentar diversos fracassos em prol de um propósito maior é fundamental ali para a carreira. Pois vamos pegar aquela história que eu acabei de contar, do Abraham, fracasso atrás de fracasso, fracasso de fracasso. Precisou de uma vitória. Se eu tivesse desistido lá atrás, cara, esse negócio de escritório de advocacia, de política, assim, perceba, eu enxergo isso claramente. No meu caso, a política não foi uma desistência de um sonho, mas encontrar a vocação em outro lugar. Porque eu acho que a vocação é a mesma. O bom político, ele tem uma vocação assistencial. O bom político, ele tem uma vocação assistencial. Que é o quê? Assistir ao povo que é representado por ele. Que é entregar um serviço de assistência através do Estado. Assim como o médico, assim como o enfermeiro, assim como o psicólogo. Então, eu acho que aqui está o centro da questão. Muitas pessoas desistem da própria vocação. Seja vocação empresarial, seja vocação assistencial, seja uma vocação professoral. Então, quando a pessoa ela começa a olhar para a própria vida, ela começa a olhar para a própria trajetória, quando ela começa a olhar para os próprios desafios com um olhar de desesperança, aí a coisa começa a ficar perdida mesmo, entendeu? A gente tem que olhar para tudo, eu acho mesmo, a gente tem que ter uma postura existencial diante da vida e olhar para as circunstâncias, para as situações com um olhar de esperança. Não é ser um deslumbrado, não é ser um iludido, mas olhar com um olhar de esperança e criar os meios para que isso venha a dar certo. É preciso o quê? É preciso serenidade para aceitar aquelas coisas que a gente não pode mudar. Coragem para mudar aquelas que a gente pode mudar e sabedoria para distinguir um de outro. A gente precisa ter isso muito claro. Então a gente precisa o quê? Ter coragem para mudar aquela situação que a gente precisa mudar. Se em 3 meses o consultório não tá andando, olha, meu filho, será que é para andar em 3 meses? Assim, né? Sacou? Então, é um pouco de esperança mesmo. Assim, falta um pouco de esperança, de resiliência, de perseverança, de não abandonar a própria vocação. Às vezes vai ser preciso mudar o rumo. Mas perceba, mudar o rumo é mudar a estratégia. É mudar a estratégia para chegar no mesmo lugar. Assim, cara, meu consultório não está dando certo. Vou mudar os consultórios de lugar, vou contratar outros funcionários, vou rever minha estratégia de marketing. Agora, vou desistir do consultório. Sempre foi meu sonho o consultório, vou desistir do consultório. Vou desistir da medicina, vou fazer outra coisa da vida. Não é por aí, né? Não é por aí. Não é desistir da vocação.
tem um tipo de pessoa, não sei se eu posso estar enviesado, mas que eu vejo que o pessoal que teve contato com o esporte tem isso muito mais enraizado do que quem não teve contato com o esporte. Seja ele qualquer esporte, mas eu vou colocar, eu vi no levantamento de peso, você lembra também naquela época, depois eu mudei de esporte, hoje eu estou no jiu-jitsu principalmente, mas Maneiro. a capacidade de resistir ali aos desafios, a lidar com as limitações, você tem ali um propósito de ser campeão, seja lá qual for a modalidade, ou de vencer uma luta, ou de conseguir ali ter o físico, ou levantar o peso que você quer levantar, e você colocou aquilo na mente e você ganha uma certa obstinação por encontrar os meios necessários para aquilo. Pois é. Nem que seja mudar o plano de treino, mudar a alimentação, mudar a estratégia. Então eu vejo que isso está muito enraizado no meio do esporte e todas as pessoas que eu converso que já praticaram, praticam, têm ali alguma trajetória no meio, conseguem transformar isso em motivação também para o dia a dia e para o dia da carreira profissional delas. Eu costumo falar aquela frase que eu já falei algumas vezes no meu Instagram. A fibra física, ela é combustível para a fibra moral, espiritual e intelectual. Eu costumo falar que a gente muda de fora para dentro. Ou seja, eu a primeira coisa que vem na cabeça de você, não, peraí, como assim a gente muda para fora para dentro? A gente muda de dentro para fora. É claro que, sobre a ideia do princípio da ação, o princípio da ação sempre vem do nosso querer, da nossa vontade. Então, o princípio da ação ele sempre vem de dentro. Mas quando a gente se fortalece no confronto com a realidade externa, com a realidade material presente, isso o esporte dá. Meu irmão, tem um cara te degolando, te forcando no jiu-jitsu. Tu tá em confronto com uma realidade material imediata ali e tu tem que se livrar. Isso te dá uma postura existencial diante da vida. Isso vai te dando uma fibra física, uma fibra de, irmão, sai daqui, entendeu? Sai daqui. Tu vai ganhando uma fibra física. Nesse sentido que a mudança vem de fora. A fibra física, a fibra da academia, a fibra do jiu-jitsu, a fibra de eu vou correr mais 5 quilômetros, a fibra de eu vou passar aquela pessoa, a fibra de eu vou nadar um pouco mais rápido do que esse filho da puta aqui do meu lado, desculpa a expressão, mas eu acho que no esporte tu tem que ter essa tu ama a pessoa, tu abraça a pessoa, é teu amigo, mas ali, meu irmão, é essa rivalidade mesmo, entendeu? É essa assim, porra, meu irmão, tu filho da puta, eu vou te ganhar. Aham. Esse confronto com a realidade material concreta, ele vai até dissipando um monte de alienações, um monte de ideias que são desconectadas da realidade que a gente tem. Por quê? Porque a realidade se impõe sobre a gente. E vai exigindo da gente o quê? Um fortalecimento físico. Não estou falando fortalecimento físico só no sentido de ganhar músculo, de ganhar Sim. técnicas, ganhar habilidades, um fortalecimento de encarar a realidade material, concreta e imediata que aparece na nossa frente. Então, nesse sentido, eu acho que o esporte, na medida que ele confronta a gente com o real, ele confronta a gente com o mundo, ele confronta a gente com o outro, ele confronta a gente com o peso, ele confronta a gente com a distância, ele confronta a gente com a sede, ele confronta a gente com o cansaço, ele vai dando pra gente uma fibra interior também. A gente vai adquirindo persistência, disciplina, perseverança, fortaleza, a gente vai adquirindo ordem na nossa vida. Então, o esporte ele vai de fora para dentro, transformando a gente. Por isso que eu falo, a mudança vem de fora. E existe outro ponto aqui também. O esporte ele ajuda a gente a comer melhor. Sim. O esporte ele ajuda a gente a dormir melhor, ele incentiva a gente, ele estimula a gente a dormir melhor. Às vezes a gente acha que a gente é preguiçoso, mas na verdade a gente está com anemia. Sim. Então, às vezes a gente não consegue agir no mundo, a gente não consegue trabalhar direito, a gente está desanimado, prostrado, às vezes até duvidando das nossas capacidades, querendo desistir de um projeto, querendo desistir de um sonho. Por quê? Porque está depressivo, está com deficiência de vitamina B12, está com anemia. É claro que não vai conseguir trabalhar direito porque está com anemia. Aí vai achar o quê? Não, eu sou um preguiçoso. Eu não consigo nada na vida porque eu sou um preguiçoso. Às vezes, meu cara, tá só anêmico. E o esporte, ele vai o quê? Ele vai te empurrando para um estilo de vida também mais saudável, um estilo de vida em que transforma o teu corpo de disfuncional para um corpo funcional. Então, nesse duplo sentido de construção de virtude e de funcionalidade do corpo, o corpo enquanto instrumento da nossa alma, enquanto instrumento da nossa vontade, enquanto instrumento para que a gente opere no mundo, o esporte ele faz com que a pessoa mude mesmo da água para o vinho. Então, eu estou plenamente de acordo com isso que tu falou, plenamente de acordo.
Eu achei legal porque você colocou um post, não sei se foi ontem ou anteontem, você colocou alguma coisa no story e eu já lembrei imediatamente, porque eu vou até fugir um pouco do clichê que o médico não estuda sobre gestão, não estuda aí, não se Mas é cuida ali. verdade. Todo mundo fala que assim, não, que ele não adentra ali a esses temas, ou até mesmo se cuida de si mesmo com a alimentação, o sono, o descanso. Mas tem uma coisa que você falou que eu achei um tanto quanto disruptivo que eu nunca tinha escutado, que é o esporte como construtor de virtudes dentro desse profissional. E aí isso é uma das coisas que eu vejo que é o que mais sustenta o profissional ao longo do tempo. Seja com os pacientes dele, seja com o posicionamento de marca dele, e eu acho que mais incentivo para o profissional pensar em usar o esporte ou usar ali essas outras estratégias para fortalecer ali a carreira, o dia a dia e ganhar mais solidez nisso. É aquela coisa, Gabriel. Eu acho que todo mundo, todo mundo tinha que fazer algum esporte. Musculação, jiu-jitsu, corrida. E fazer um esporte assim, não é correr com as velhinhas da praia. Não, eu botaria um esporte de. O que a gente fez, levantamento de peso, o cara com 100 quilos nas costas, 150 quilos, Pois 200, é, ele não tem escolha a não ser levantar aquele peso. Ele não tem é, escolha, não tem escolha. O jiu-jitsu é a mesma coisa. O cara tá te estrangulando, tá com o seu braço ali, não tem o que você pois fazer, a é, não ser sair daquela situação. Você não tem opção, plano B. pois é. Quando você tiver que ser na situação na vida, tu vai encarar. Tu vai encarar. É aquela história, se eu sei quanto o meu corpo aguenta, eu sei quanto eu aguento na vida. Então, o corpo ele vai dando pra gente o limite do real, o quanto a gente aguenta na vida. Ele vai dando pra gente o limite da nossa capacidade mesmo, da nossa capacidade humana. Então, o esporte, a nível competitivo, ele vai ser um instrumento de fibra interior. E aí, fibra interior traduz em quê? Em virtude. Virtude da perseverança, virtude da fortaleza, virtude da disciplina, virtude da ordem, virtude da diligência. Então, ele vai dando para a gente o que é essa fibra interior, ele vai transformando a gente mais forte exteriormente, um corpo mais funcional, com mais músculo, com mais capacidade física, mas principalmente interiormente. É aquela história, Gabriel, cara, que se você aguenta resistir àquela pizza que tu ama, aquela comida que você ama, quando você tá doido para comer aquela comida, quando você pensa, cara, eu vou aguentar mais 5 segundos aqui no armlock antes de bater, eu vou aguentar mais uma repetição aqui no leg press, você vai aguentar perseverar também mais 3 meses no projeto que você precisava perseverar, você vai conseguir ficar mais 1 hora atento ao paciente que você precisa receber, você vai conseguir ficar mais 1 hora, 2 horas acordado para se dedicar àquele projeto até mais tarde que você precisa se dedicar. Vai dando pra gente essa fibra interior. Vai construindo virtude na gente. Isso é muito Você bonito, cara. nem sabe, mas aqui, sempre deixo o podcast aberto, mas eu tinha colocado aqui um possível tema, que era o que a gente já falou hoje, que seria virtude na medicina. Então foi encaminhando para isso. E eu já ia te perguntar, quais virtudes você considera importantes para o médico de hoje, para o médico de amanhã, e como que você considera importante ele buscar a virtude para ali o dia a dia dele no profissional? Gabriel, eu acho que a principal virtude é a virtude da caridade. Você sabe, eu sou católico, um dos santos da Igreja Católica, São Agostinho, diz que todas as virtudes são formas de caridade. O que é a caridade? Caridade é o amor. E todas as virtudes elas são formas de amor. A virtude da atenção, por exemplo, é uma forma de amor. Você está atento a alguém por amor a essa pessoa. Você está atento à virtude da disponibilidade. Você está disponível a alguém por amor a essa pessoa. A virtude da justiça é dar por amor a cada um aquilo que lhe é devido. A virtude da temperança é o amor ordenado ao uso das coisas deste mundo. Então, todas as virtudes elas são formas de amor. Então, a principal virtude que todo médico tem que ter é o amor. É o amor ao paciente que senta ali na frente dele. Esse paciente que acabou de sentar na frente do médico, esse médico ele tem o dever de fazer esse paciente sair dali melhor do que ele entrou. O médico ele é aquela pessoa que preenche com esperança, que a partir do amor ele entrega com amor e esperança. Ninguém chega num consultório médico querendo sair com menos esperança do que entrou. A pessoa está ali para sair com mais esperança. Mesmo a pessoa que está ali por uma questão estética. Ela está ali por uma questão estética porque aquilo, em alguma medida, vai trazer uma esperança de felicidade para ela. De felicidade, de saúde mental, de autoimagem, que seja.
Então, o médico ele tem esse dever. Primeiro, de entregar amor. Segundo, de preencher com esperança. E aí a gente vem para as virtudes acessórias. A virtude da atenção. O médico que não é atento, ele vai deixar passar diagnóstico. O médico que não é atento, ele vai prescrever medicação errada. E pior, ele não vai só deixar passar o diagnóstico difícil, ele vai deixar que ele passar aquele diagnóstico que todo mundo perceberia. Porque pior do que perceber aquilo que ninguém perceberia é perceber o que todo mundo conseguiria perceber. Aí tu se ferra. Sem contar o mal que você faz ao outro. Virtude da atenção, então. Virtude da disponibilidade. O paciente está ali na sua frente, você tem que estar atento e você tem que estar disponível. Disponível com o coração aberto. É claro que elas estão entruncadas, né? Você tem que ser disponível. Tem que se disponibilizar no teu horário de trabalho. Você está no seu horário de almoço, mas surgiu uma emergência, você precisa ser disponível, cara. Você precisa ser disponível. E aí isso leva a gente para uma outra virtude, que é a virtude da benevolência. Eu acho que está entruncado no que é ser médico, ser benevolente com o paciente. Você não pode esperar que o paciente ele saiba contar a história clínica dele de modo organizado. Você tem que preencher e dar ordem naquilo ali. A benevolência está muito junta com a virtude da paciência. Elas estão muito juntas ali. Virtude, portanto, da atenção, virtude da disponibilidade, virtude da benevolência, virtude do bom humor. Eu sei que é difícil, eu sei que é puxado, eu sei que às vezes a gente tem problemas pessoais, eu sei que às vezes as situações, eu sei que às vezes o paciente é muito mal educado, eu sei que às vezes o paciente trata mal o médico, eu sei que às vezes as condições de trabalho são péssimas, eu sei disso tudo. Mas ainda assim, vale a pena o bom humor, vale a pena a virtude da alegria, vale a pena a virtude da felicidade, do sorriso no rosto, mesmo quando as situações estão desfavoráveis e mesmo quando a pessoa não merece. Vale a pena, porque você cresce interiormente, você se melhora, entendeu? Mesmo que a pessoa não mereça, a pessoa está te tratando mal. Seja leve, seja simpático, seja sorridente. Isso vai te livrar, inclusive, de um monte de problema. Vai livrar o médico de um monte de problema e vai ajudar no tratamento. O paciente vai conseguir aderir muito melhor ao tratamento. Por quê? Porque a doutora foi muito gentil, porque a doutora foi muito simpático. Então, acho que são essas virtudes: atenção, disponibilidade, benevolência, bom humor e autocuidado também. Eu completaria com essa virtude, a virtude do autocuidado. O médico ele tem que chegar no consultório bem vestido. Ele tem que estar bem vestido para o seu paciente. Isso, eu sei que muita gente acha que, não, mas eu me visto como eu quiser, eu tenho a liberdade de me vestir como eu quiser, eu sou livre para... Eu sei disso tudo. Mas acho que passa por um aspecto de caridade. Eu acho que passa por um lugar da caridade. A pessoa está ali na sua frente, esteja o melhor vestido possível para ela. Esteja com o dente escovado, esteja com o cabelo arrumado, esteja com a barba feita, esteja com a tua mesa de trabalho organizada, com o seu consultório limpo, esteja com uma boa prensa. Por quê? Por um gesto de caridade, por um gesto de amor. E aí a gente retoma aquilo que a gente falou inicialmente. Todas as virtudes elas são formas de caridade. Eu escrevi um texto, foi hoje, sobre reputação. Muitas das vezes o médico, ele busca investir, ainda mais quando ele é um médico mais velho, que ele percebeu que agora ele quer ter mais estabilidade na carreira dele, ou tá vendo que ele tá perdendo o mercado para o pessoal que está se formando, e ele começa a querer investir ali dinheiro para retomar ali o status que ele tinha, ou o sucesso que ele tinha antes de ter esse aumento no mercado dos profissionais. E uma das coisas que o marketing não compra é a reputação. Eu percebo que os médicos que eu vou auxiliar, ou que eu tenho contato ali, montar alguma estratégia para eles, aqueles que têm uma reputação forte no offline, é muito mais fácil eles transferirem isso para o online. Então você amplifica o que esse médico fez no offline para o online. E mesma coisa, se o médico não tiver umas virtudes que você falou, não existe marketing maravilhoso ou estratégia que sustente isso no longo prazo. Não, o cara pode botar uma tonelada de dinheiro, no longo prazo não vai sustentar. Os pacientes vão perceber, você vai ver ali nos comentários ou em qualquer outro lugar, no próprio boca a boca, que vão falar mal desse profissional. Então não há investimento em marketing que supere uma boa reputação. E, pelo que você falou, acho que conclui isso, que as virtudes fazem com que o paciente te veja ali como um bom profissional. E isso você vai levar para o resto da sua vida. Eu vou além, Gabriel. Acho que é exatamente isso. Eu dou um passo a mais. Existe um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele faz um compilado de que os autores norte-americanos eles diziam como principal determinante para o sucesso profissional. Ele dizia que nos últimos 200 anos nos Estados Unidos,
houve uma literatura que falou sobre sucesso profissional. E que a literatura dos 150 primeiros anos, ela dizia que o sucesso profissional, o sucesso de qualquer profissional, ele é determinado por um conjunto de princípios incorporados ao caráter básico. É isso que dizia, em síntese, esses autores, que é os chamados autores da ética do caráter. Desculpa. E os autores dos últimos 50 anos, que são os autores da chamada ética da personalidade, eles diziam que não. O sucesso ele não é determinado por um conjunto, ele não é determinado por princípios incorporados ao caráter. Ele não é determinado por princípios, mas por técnicas e habilidades. Técnicas de oratória, de persuasão não verbal, de capacidade de influência imediata, etc, etc, etc. E eu acredito piamente nos autores da ética do caráter. Eu também. O sucesso profissional ele é determinado por princípios. É claro que as técnicas e habilidades são importantes, mas não adianta você ter técnica e habilidade se você for mal-humorado, se você for desleal, se você não for pontual, se você não for alegre, se você não for justo, se você for fofoqueiro, se você for preguiçoso, não adianta. Você pode ter todas as técnicas e habilidades do mundo. A sua vida profissional não vai andar se você não tiver virtude. E aí a gente faz um paralelo. É que virtude é o termo clássico que se utiliza da filosofia, né? Mas esses princípios nada mais são do que virtudes. Por quê? Porque o sucesso profissional ele é determinado principalmente pela construção de relações sólidas a longo prazo. Construção de relações sólidas a longo prazo. A nossa vida profissional ela é uma vida interrelacional. Ela é uma vida de relações humanas. Nós somos pessoas, estamos inscritos em uma sociedade, nós estabelecemos e formamos relações humanas. Então, para que essas relações sejam sólidas e frutíferas a longo prazo, nós precisamos de princípios que ambas as partes reconheçam como bons. Você não vai contratar alguém se essa pessoa for muito boa tecnicamente, mas ela não for pontual. Ela não for uma pessoa, ela for uma pessoa mal-humorada. Ela for uma pessoa fofoqueira, ela for uma pessoa que cria intriga, ela for uma pessoa que trata mal os seus clientes, você não vai contratar essa pessoa. Por mais que ela seja boa tecnicamente. E vou além. Ainda que algumas pessoas elas tenham sucesso Eu ia falar profissional. exatamente isso, que alguém ia comentar assim, nossa, mas tem fulano que é médico, Exatamente. que ganha vida fazendo alguma coisa errada, que ganha vida prescrevendo ali uma coisa que não faz nenhum sentido. Como é que justifica essas pessoas? É aquilo, esse sucesso profissional. É claro que algumas pessoas, por uma técnica, por uma habilidade, por um talento fora do normal, essas pessoas elas vão se destacar na vida profissional. Porque o talento é fora do normal. Mas aí eu digo, elas necessariamente seriam muito mais bem-sucedidas se elas fossem pessoas virtuosas. E vou além, elas seriam ainda mais talentosas. Elas seriam ainda mais talentosas. Por quê? Porque a moral e a inteligência, elas têm o mesmo objeto. O que a inteligência ela busca? A filosofia clássica ela diz que a inteligência ela busca conhecer a verdade. A moral ela busca viver na verdade, viver na bondade, viver no amor. E a inteligência ela busca o quê? Conhecer essa verdade, conhecer essa bondade, conhecer esse amor. Então as duas têm o mesmo objeto. E é muito mais fácil eu conhecer uma verdade que eu vivo do que uma verdade que eu não vivo. E é muito mais fácil eu viver uma verdade que eu conheço do que uma verdade que eu não conheço. Então a moral e a inteligência, elas caminham juntas. Eu vou ser necessariamente mais inteligente quanto mais virtuoso eu for. E outra, essas pessoas que têm sucesso profissional, mas não têm virtudes, elas só têm sucesso na área da vida dependente dessas habilidades e desses talentos. As relações pessoais dessas pessoas vão ser confusas, vão ser ruins. Vão ser uma confusão só. Por quê? Porque falta virtude. Quantas pessoas a gente conhece com muito talento, com sucesso profissional, mas que a vida pessoal da pessoa está toda desarrumada. Não tem amigos leais, está em depressão. Quantos artistas, quantas pessoas nós tivemos, celebridades, que se suicidaram? Apesar de terem um sucesso profissional, não tiveram um sucesso pessoal. Por quê? Porque o sucesso pessoal ele passa pela virtude. E ele alimenta o sucesso profissional. Acho que é por aí. Achei maravilhoso. E agora, depois de metade, eu vou chegar na segunda pergunta, que eu acho que tem a ver com essa também, que seria como é que você enxerga a medicina daqui a 10 anos? Gabriel, tem uma opinião polêmica sobre isso. É só uma pergunta fácil. Tem uma opinião polêmica. Eu acho que a medicina não está indo para bons rumos. Eu acho que a medicina não está indo para bons rumos. A gente, não sei se você viu que eu coloquei um dia no meu Instagram,
que a Associação Médica Brasileira publicou um estudo mostrando que em 6 anos nós vamos ter o mesmo número de médicos que nós temos de advogados. Esse estudo de demografia médica, eu acho ele o balizador. Né? Então, assim, eu já estou vendo, eu já vejo isso, eu estou vendo isso hoje na faculdade de medicina, a qualidade caindo muito. A qualidade do ensino caindo vertiginosamente. A qualidade do ensino hoje, ela já é muito diferente da qualidade do ensino de quando eu entrei na faculdade de medicina. A dificuldade de entrar no vestibular hoje, ela já é completamente diferente da dificuldade que era quando eu entrei na faculdade de medicina. Algumas faculdades, inclusive, estão abolindo o vestibular. Basta você já ter uma formação na área da saúde, você dá a entrada do diploma, você é aceito imediatamente na faculdade de medicina. Então, eu vejo que o mercado vai ficar saturado. Mas o problema não é o mercado ficar saturado, o problema é a qualidade dos profissionais caírem. Esse é o principal problema. Eu acho que esse é um pouco do futuro da medicina. O que eu espero que aconteça é que os conselhos de medicina, o Conselho Federal de Medicina e os médicos, mas não só o conselho, os médicos mesmo, eles possam fazer algum tipo de pressão a nível legislativo, a nível de STF, para que a coisa, a nível de poder executivo também, poder executivo, legislativo, judiciário, para que a coisa ela não caminhe ao mesmo rumo que caminhou o direito. Porque senão a medicina vai caminhar nos mesmos rumos que caminhou o direito. E será que a gente vai conseguir implementar uma espécie de prova da ordem no Brasil para que a gente tenha um nível mínimo que os profissionais eles tenham de conhecimento para exercer a medicina no país? Não sei. Então, eu acho que, e é um dos alertas que eu faço aos meus alunos, alertas que eu faço aos meus mentorados. Porque, para quem não sabe que está me ouvindo, eu tenho uma mentor, eu sou um mentor de estudante de medicina, tenho uma mentoria de estudante de medicina. Então, eu faço esse alerta para eles. Se capacitem, se formem, tenham cada vez mais recursos e formações que vão além da medicina. É muito importante a gente ser bom tecnicamente, a gente saber bem a nossa área, a gente ter o domínio técnico, mas a gente precisa também de um ferramental que está além daquilo que a faculdade ensina para a gente. Eu mesmo faço faculdade de filosofia, por quê? Porque eu gosto de filosofia? Claro, também. Mas porque eu quero ser um psiquiatra melhor. Porque eu entendo que a filosofia ela vai me permitir inteligir melhor o que o meu paciente me fala e vai me permitir entregar o melhor resultado para ele. Porque a psiquiatria ela vem da fenomenologia, que, por sua vez, vem da filosofia. Então, a teologia moral mesmo, eu te falei, eu sou católico, então pelo meu meio social, eu creio que eu vou ter muitos pacientes católicos também. E eu sei que, entre pessoas religiosas, uma questão que é muito causa de dúvida e às vezes até de perda de saúde mental é a questão da moral. Isso que eu estou fazendo é lícito moralmente ou é ilícito moralmente? Então eu tenho que saber ter essa clareza para dar para o meu paciente uma clareza sobre, eventualmente, uma questão de ordem moral que esteja levando a uma perda de saúde mental e que nada mais é do que uma questão mal esclarecida. Então, por isso eu entrei na pós-graduação de teologia moral. Então, eu acho que o futuro médico ele tem que fazer isso. Se especializar cada vez mais. Se aperfeiçoar, cada vez mais. Se especializar também, mas se aperfeiçoar cada vez mais. Com aquilo que a faculdade de medicina ensina, com a residência vai ensinar, eventualmente quem for fazer pós-graduação, quem for fazer mestrado, com isso tudo, mas também com aquilo que não está disposto por aí, não está disponibilizado por aí. E também com conhecimentos humanos. Filosofia, literatura, história, biografia de pessoas excelentes, por aí vai. Se formar humanamente e adquirir outros recursos técnicos. Acho que isso é o passo que a gente tem que dar diante desse cenário. Eu vou trazer até uma visão complementar que ninguém até agora respondeu isso. E eu acho que vai ser interessante saber qual que é a sua resposta. Por quê? Depois eu vou pegar a fonte do estudo, mas eu li ele, que foi sobre a inteligência artificial no fórum. Tinha lá uma questão que avaliaram médicos e IA na resposta, tanto na parte técnica quanto na parte de empatia. O que o paciente sentia ali mais empatia. E muitas vezes os pacientes julgavam que quem não era médico, as IAs, tinham mais empatia e muitas vezes também tinham mais assertividade nos diagnósticos. Então eu não vejo, no futuro muito distante, os médicos terem ali vamos dizer, a única opção de diagnóstico que não as IAs. A inteligência artificial estava acertando mais diagnósticos, estava tendo mais empatia do que os profissionais. Caraca, você não sabia. Mais assertivamente. E até faz sentido se a gente pegar no raciocínio lógico.
Mas trazendo o seu ponto, eu diria que a maioria dos profissionais vai ser substituído ou vai ter ali uma grande tendência a diminuir a importância ali daqueles profissionais, mas pelo que você falou, eu vi uma outra abordagem, que é cada vez mais a parte humana entrando em questão. Então, tudo bem, a parte técnica ali de juntar dados, tudo bem, mas a parte humana de relação médico-paciente, de estabelecer ali esse contato, é uma coisa que eu sinto que cada vez mais as pessoas vão buscar pelos profissionais da saúde, não só por um diagnóstico específico, mas pela construção como um todo daquele indivíduo. Na psiquiatria tem mais isso, mas eu quero saber de você como que as outras áreas podem se posicionar ou entender o endócrino, o ortopedista, um pneumologista, um otorrino, vai conseguir pegar essa mudança do mercado e utilizar o que você falou a favor dele. Acho que vale para todas as especialidades, Gabriel. Acho mesmo. Isso vale para todas as. Deixa a psiquiatria ficar mais fácil você ver, entender o paciente como um todo, do que um otorrino que a pessoa vai lá por causa de otite. Como que esse otorrino consegue levar esse conhecimento do ser humano, as virtudes, valores, a sua formação complementar em filosofia, teologia, para esse paciente que está ali com uma patologia que muitas vezes não é saúde mental? É aquilo, eu acho que é o seguinte: o otorrino, o médico, que ele está numa formação que não tem nenhuma relação direta com esse tipo de estudo, aquilo ali vai ser recurso para ele de orientação na realidade. Vai ser recurso para ele de capacidade de enxergar melhor a realidade, se orientar e tomar decisões em cima dela. E vai ser recurso também para o desenvolvimento da sua moral. O conhecimento, é aquilo que eu falei, lembra? A inteligência é mais fácil eu viver uma verdade que eu conheço do que uma verdade que eu não conheço. Então, o estudo desse tipo de tema, o estudo de uma boa literatura, o estudo de uma boa filosofia, vai dar como se fosse uma semente, vai dar luzes à nossa vida moral. Então, nesse sentido, é claro que o médico, mesmo que de forma imperceptível a quem está de fora, ele vai ter, a partir da sua busca por recursos humanos, seja uma busca através de uma vida espiritual, seja uma busca através de uma prática de caridade, seja uma busca através do conhecimento intelectivo mesmo, do estudo, isso vai refletir no atendimento dele. Isso vai refletir de algum modo. É claro que na psiquiatria a conversa um a um é maior do que num consultório em que o paciente tem menos espaço ali, menos tempo para ele conversar com o médico. O médico tem menos abertura ali para entrar num drama humano, para entrar numa questão de fundo, é claro, mas ainda assim eu acho que vai ter impacto. Ainda assim. Por quê? Porque Eu, vai dar aquelas virtudes que a gente está falando. Isso vai reverberar naquelas virtudes que a gente está falando. Eu vou trazer que eu acho que é possível, porque eu escutei, acho que foi nos últimos meses, quando eu pergunto, teve uma médica que era dermatologista, e ela vai até saber que é ela que eu tô falando aqui, que ela falou que as pacientes dela vão lá mais porque, frase dela, porque ela é psicóloga, do que porque ela é dermato. E eu também ouvi outro otorrino falando a mesma coisa, que as senhoras vão lá, não para tratar ali alguma patologia específica, mas porque a forma como ele acolhe elas, muitas das vezes traz um conforto emocional muito maior. Então eu vejo que quando o médico traz, e acho que é uma visão que poucos têm, trazer isso que tudo que você falou agora de formação complementar desse médico, vai ajudar ele a trazer um lado que nenhum IA vai conseguir substituir o médico. Exato. Que essa pessoa que está indo lá por causa de uma fibromialgia, de uma dor, muitas das vezes o diagnóstico é importante para ela, mas o acolhimento que ela tem vai ser Pois é. 10 mil vezes mais importante, vai ter um impacto na vida dela muito maior do que ela saber se ela tem X, Y ou Z ali de diagnóstico. Pois é, isso sempre vai reverberar de algum modo na prática clínica. Isso vai reverberar, mesmo um cirurgião, isso vai reverberar de algum modo na prática clínica, vai reverberar na conversa com os familiares, vai reverberar no trato dele com a equipe, vai reverberar na relação dele com os outros profissionais do hospital que não são da sua equipe. Isso vai reverberar de algum modo. Minha avó, por exemplo, eu uma vez perguntei para ela, foi no ortopedista, e eu perguntei para ela se ela tinha gostado da consulta. Sabe o que ela falou? Doutor William é maravilhoso. Me ouviu o tempo todo, foi muito atencioso. Ela entende de ortopedia? Nada. Doutor William foi maravilhoso. Por quê? Porque ouviu ela, porque deu atenção a ela, porque acolheu ela. Perceba, eu não estou dizendo que a técnica não é importante. A gente tem que ter a técnica. A técnica é fundamental. Mas ter a técnica não significa não ter
o lado humano, não ter a virtude, não ter o acolhimento, não ter o ouvido atento, não ter o bom humor, não ter a benevolência, não ter a disponibilidade. Não significa isso. É preciso ter os dois. O médico, e aí a gente vem para aquele ponto que a gente falou, o médico no futuro vai ser o médico que tem esses dois. É o médico que sabe receber um paciente no consultório e atender bem. É aquele médico que o paciente chega no consultório dele, parece bobeira, mas para muita gente não é. Dona fulana, a senhora quer um café? Dona fulana, a senhora voltou aqui. E como é que está o neto da senhora? Passou no vestibular de medicina? Estava torcendo por ele. Nossa, o doutor lembrou do meu neto. A gente é ser humano, a gente é coração. O ser humano, ele é o ser... É claro que o ser humano é o ser racional, mas o ser humano é mais do que o ser racional. Ele é o ser capaz de amar. Ele é o ser capaz de amar. É isso que nos define ontologicamente como seres humanos. É o ser do amor, do afeto. É o ser... Então, assim, é claro que isso vai fazer uma baita diferença profissional na carreira de todos os médicos. Entendeu? O médico tem que buscar isso. Buscar isso. E não é uma busca somente do ponto de vista utilitarista. Ou seja, eu vou fazer isso porque isso vai me dar mais dinheiro, porque isso vai encher mais meu consultório, vai acabar enchendo, vai dar mais dinheiro. Mas tem que fazer o que é o certo a se fazer. Porque é o correto a se fazer, é o que o paciente espera de você. É o que, para quem crê, Deus espera de você também. Entendeu? É por aí mesmo. Né? Tem até uma coisa que poucos médicos, conversando com eles, fazem hoje e que vai tanto na parte comercial, mas na parte também de não ser ali utilitarista, que é ter um CRM para os pacientes. Eu conheço médico que não tem o acesso ao WhatsApp, ao contato ali, à história do paciente, que não seja somente o prontuário, para ele ter esse relacionamento com o paciente. Não sabe quando foi a última... a maioria dos médicos não sabe quando foi a última vez que o paciente foi no consultório dele. Há quanto tempo não está vindo? Ou ali alguns pontos de contato, que vai fazer com que, quando ele retorne, você tenha ali esse ponto ali de contato com ele para criar esse relacionamento. Pois é, eu falo isso nos meus mentorados. Eu acho que duas coisas são fundamentais dentro de uma consulta médica. São coisas que eu vi médicos que eu admiro implementando. É claro que o diagnóstico, a técnica, tudo isso. Isso aí não vem ao caso. Estou falando duas coisas, além da técnica, são muito importantes. A primeira é a recepção. É a forma como você recebe. É tudo isso que a gente está falando. É saber receber, é saber acolher, é saber ouvir, é saber oferecer o café, é saber a história do paciente, é saber quando foi a última vez que ela foi na consulta, o paciente foi na consulta. É ouvir isso e conversar um pouco sobre isso. O paciente, é claro que no SUS, na emergência você não vai ter condição de fazer isso. Mas você tem um consultório particular, no seu consultório, o paciente chegou no consultório, ele não quer chegar. Então, o que a senhora tem? Deixa eu ver com o joelho da senhora. Não é bem assim, né, cara? Não é bem assim. O paciente quer conversar um pouco, quebrar o gelo, entendeu? Tem que saber quebrar esse gelo. Tem que saber. Eu reparei que alguns médicos fazem isso de modo muito. Ele sabe fazer isso com a suavidade, como se fosse uma orquestra, alguém já tocando faz isso com a suavidade. Tu já tá na consulta, tu nem sabe que tá na consulta. Parecia que tu tava conversando ainda, entendeu? Saber fazer isso é muito importante. Isso é fundamental. Saber conversar, saber ouvir a história da pessoa, saber os pontos da história da pessoa, entrar em pontos em comum, entendeu? O paciente chegou a camisa do Flamengo no teu consultório. Tu falar pra ele do teu time de futebol, tu falar do Flamengo com ele, entendeu? Entendeu? O Flamengo é ruim, o Flamengo é bom. Criar esse ponto de conversa humana. E aí vem a consulta normal e no final. Eu acho que é fundamental também o paciente, ele ter algum esclarecimento, ele ter elucidado minimamente o que foi prescrito para ele, o que ele tem, como que você olhou os exames dele, porque ele vai chegar em casa. Esse paciente ele vai chegar em casa. Quando ele chegar em casa, o parente dele, a primeira coisa que o parente dele vai perguntar é como é que foi a consulta. Perceba, tudo isso está na conta. Não está na conta se você acertou ou se errou, porque ele não sabe disso, ele não é médico. O paciente não é médico, em regra, não é médico. Ele não sabe se você acertou, se errou o diagnóstico. Isso é uma atividade tua contigo mesmo. E com ele, claro. Mas isso é um movimento seu, para você mesmo e para o paciente. Do paciente para você, ele sabe se você é um bom médico ou não, se você recebeu ele bem, se você atendeu ele bem, se você ouviu ele, se você foi atento a ele, e se ele entendeu o que você está fazendo com ele. Porque se ele chegar com uns 4 medicamentos em casa, a doutora passou isso aqui. O marido chegar para a esposa e perguntar, para que é isso? Não sei, o que você tem? Não sei direito.
o marido já vai, mesmo que tu tenha feito tudo certinho, o médico vai falar, esse médico é furado, hein? Esse médico não é bom, não. Eu vejo muito médico perdendo consultório, perdendo paciente, deixando o consultório vazio, e os pacientes deixando de aderir ao tratamento porque não soube explicar o tratamento, o diagnóstico, não soube explicar o que o paciente tem, não soube explicar os exames do paciente. É claro que a gente não precisa detalhar tecnicamente. Não, é explicar grosso, entendeu? A senhora vai tomar isso por causa disso, a senhora tem isso, o exame da senhora deu isso, essa alteração aqui, a pessoa se sente acolhida, se sente elucidada. E as pessoas hoje têm Google. Se ela digitar no Google e ela vê que, cara, parece que é diferente do que tu falou, ou ela digitar lá e não tá batendo o que tu falou, ela não vai aderir ao tratamento. Tu perdeu um paciente. Tu perdeu um paciente que você poderia ajudar. E que poderia ser um paciente que ia te recomendar outros muitos pacientes. Então, isso é mais um ponto do médico do futuro. É saber tocar essa orquestra. Essa orquestra que começa com uma identificação, cria essa identificação com o paciente, e no final, essa elucidação, essa explicação, esse amarramento do que foi a consulta toda. Eu acho que isso é fundamental. Essa eu posso falar hoje com total convicção que é a base de qualquer consultório, qualquer negócio, qualquer profissão de sucesso. Porque eu posso te afirmar isso com total, até mais do que da medicina. Porque o relacionamento é o que vai sustentar qualquer negócio. Qualquer negócio ou qualquer profissão. Vai ser o relacionamento que você constrói com as pessoas. Eu posso falar isso por mim. Todas as vezes tem alguma coisa não dando certo, mas pelo relacionamento que eu construí, ou o médico ali teve que ajustar a medicação, que não deu muito certo na primeira vez, na segunda. É o relacionamento que vai ter com esse paciente que vai fazer com que ele continue indo na consulta e confiando em você. Falar, tudo bem, eu estou junto com você nesse processo. E a segunda coisa que você falou da parte da comunicação para o paciente, isso é uma habilidade. Você conseguir pegar, e poucos médicos têm, pegar um conhecimento complexo e explicar ele de uma forma extremamente simples. Também é outro clichê, mas que é fundamental. Se a senhora não conseguir explicar para o neto dela por que o médico deu aquela medicação, ela vai copiar o que o médico falou para ela. Se ela não entender, ela não vai conseguir explicar para o neto e o neto não vai conseguir comprar o medicamento para ela. Uma forma que eu acho que é muito boa da gente averiguar isso é chegar no final depois. A senhora entendeu? O que a senhora não entendeu? A senhora me explica. Se a senhora consegue me explicar? Se a pessoa não entendia por causa disso, daquilo, tu vê se a pessoa entendeu ou não. Se a pessoa falou, aí você explica de novo. Vamos de novo. É quase que uma aula ali para o paciente conseguir explicar para os familiares. Isso é ótimo. Nesse sentido, eu acho que o que na faculdade de medicina ajuda muito nisso são as monitorias. Que você treina em ensinar. Você treina em ensinar. Não, assim, as pessoas não podem se iludir. O médico, ele também tem, em algum lugar, uma vocação professoral. Ele também tem que ensinar. Ele tem que ensinar os pacientes. Ele vai ter que ensinar os residentes. Ele vai ter que ensinar a sua equipe. Ele vai ter que treinar pessoas. Então, o médico, ele, em algum lugar, ele precisa saber ensinar. Ele precisa saber colocar em palavras. E a gente retoma aquilo que a gente falou, da filosofia. A filosofia, ela é o quê? Ela é a ciência, é um tipo de ciência. Né? Ela é a ciência que busca explicar o mundo como ele é, descrever a realidade, descrever o mundo. Colocar esse mundo em conceitos, em verbos. Quanto mais capaz a gente é de colocar as coisas de forma conceitual, colocar as coisas do mundo em verbos, em discursos, mais inteligente a gente é. E mais capaz a gente é de dar sentido, de dar entendimento, de dar uma realidade às coisas de modo professoral. Para o nosso paciente isso vai ser importante. Então aí a gente retoma aquilo que a gente falou, de outras formações, de outros estudos, como recurso para o médico ele conseguir ser ainda melhor enquanto médico. Sim. Caminhando agora para as últimas perguntas, que não são tão simples quanto as primeiras. Tô brincando, vai ser mais tranquilo, que é... A primeira foi difícil, hein? Porra, Não, essas são fogo. Não, eu tô pensando realmente em avisar as pessoas antes, de verdade. Porque teve uma que deu problema. Esse de como ver a medicina daqui a 10 anos já deu problema. Então vou ter que empurrar. Uma pergunta que é, normalmente os médicos, os que já passaram, eles já têm consultório e já estão vivendo consultório. E eu queria pegar uma abordagem diferente, caminhando assim para o final, que é quais são os desafios que você está enfrentando hoje para começar ali o seu consultório, o seu atendimento.
O que está passando de desafio, dificuldade que está vivendo hoje? Gabriel, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Eu não sou um bom gestor. Eu tenho algumas coisas que eu acho que, cara, eu acho que isso aqui eu não sou de todo ruim, não. Mas gestão, não sou um bom gestor. Eu sou péssimo com números. Eu sei que o médico, ele precisa também, em algum lugar, em alguma medida, ter uma capacidade de gestão. Eu consigo ter uma boa gestão pessoal, mas eu não sou um cara com uma capacidade empresarial. Não sou. A minha vocação ela vai para o outro lado. Então esse acho que é o meu maior desafio. Eu acho que esse é o desafio de quase todos os médicos, não é? A dificuldade de... O médico é aquela pessoa que está lidando com seres humanos. É claro que toda profissão ela lida ela lida com seres humanos. Mesmo uma pessoa um engenheiro que está fazendo uma planta está fazendo contas da construção de um edifício, aquilo ali é para pessoas. Aquilo ali será para pessoas. Todo profissional ele volta ao seu trabalho para pessoas. Ele volta do trabalho para outras pessoas. Mas o médico ele é aquela pessoa que está em contato direto com a pessoa. Então, às vezes, eu acho que faz com que ele se esqueça de que ele precisa também lidar com números, que ele precisa também lidar com gestão, que ele precisa também lidar com planilhas. Então, acho que essa é a grande dificuldade do médico. Essa é uma das grandes dificuldades que eu estou percebendo hoje no meu negócio. Eu já tenho um negócio que é uma empresa de produção de conteúdo digital. Tenho funcionário, tenho equipe. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje na minha empresa, abrindo o jogo aqui, para todo mundo que está ouvindo, é com organização. Organização. É gerir equipe, é gerir tarefas, é fazer planilhas, essa parte aí. Isso é uma dificuldade para mim. Acho que é a dificuldade de todo médico. Por isso que a gente precisa de você. Por isso que o seu trabalho é tão importante. Porque a gente está com essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Gabriel, eu acho que parte de paciente, eu me antecipei muito a isso. Sim. Me antecipei muito a isso. Eu acho que foi o que fez isso mais brilhantemente até hoje que eu vi de profissional, foi você, que construiu toda a sua trajetória acadêmica já pensando no seu futuro profissional. E isso, eu não conheço ninguém, olha que eu já vi muito acadêmico, que fez isso com tanta maestria quanto você. Obrigado, cara. Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. Obrigado. Isso de fato, desde que eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei já com a cabeça de, cara, minha carreira começou. Quando eu entrei no primeiro período, a gente se conheceu através de um amigo nosso em comum, o Antônio. Quando eu entrei no primeiro período, eu cheguei para o Antônio e falei, como é que foi? Retomando, como é que foi a história de eu construir a Liga Acadêmica de Endocrinologia? Eu já queria fazer endócrino no primeiro período. E aí entrou o pessoal da Liga de Medicina Esportiva lá na sala, chamando a gente para entrar na Liga. Só que aí, conforme ele foi falando, eu percebi o quê? Que ele estava chamando a gente para entrar na Liga, mas não como diretor da Liga, que participa do processo decisório da Liga, mas como ligante. Eu pensei, não, peraí, eu vou ganhar um desconto em palestra? De R$5 a palestra vai cair para 2? Que grande vantagem ele está me oferecendo aqui? Pô, eu falei, vou criar minha própria liga. Aí eu vi as ligas que estavam inativas na faculdade. Aí eu vi que a de endocrinologia estava inativa. Aí eu falei com 2 amigos meus, o Antônio e o Ogi. Aí eu falei, Antônio e Ogi, a liga de endócrino está inativa. Essa liga que a gente precisa reativar. Vamos reativar isso. Aí eles tentavam comprar a ideia. Aí compraram a ideia, aí na primeira oportunidade, logo que passou do primeiro e segundo período, a gente já reativou a liga. E modéstia à parte, Gabriel, transformamos a liga na maior liga do Brasil de endocrinologia na época. A gente chamou, a gente Até botou hoje o pessoal 35... fala sobre. Quê? Até hoje o pessoal comenta sobre esse momento. A gente botou 35 mil pessoas inscritas. A gente mudou a forma como se fazia evento online. A gente... 35 mil acadêmicos inscritos. Na mesma semana estava acontecendo o evento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eles tiveram 1.000 e poucos inscritos, a gente teve 35 mil, sem gastar R$1. Aí depois fizemos outro evento desse. E aí foi mais uma daquelas apostas, porque a equipe não queria fazer esse segundo simpósio da Liga. A equipe, não, o momento da pandemia já passou, o momento de eventos online já passou. Eu falei, não, vamos fazer. E aí eu criei toda uma estratégia, reformulei toda a estratégia, isso aí é papo para outro momento, reformulei toda a estratégia para que a gente conseguisse mais um simpósio desse. E, em paralelo a isso, fui dando as aulas de monitoria.
As aulas de monitoria eu não pegava aí como o pessoal costuma fazer, tira dúvida do pessoal. Não. Eu tirava as dúvidas do pessoal, estava ali presente, e no final do período eu fazia uma coisa que não podia, né? Mas a professora estava comigo, a professora gostava de mim, ela fingia que não estava vendo. Eu dava aula pro pessoal e ensinava a matéria toda na véspera de prova, pegando as questões que mais caíam na prova. Então eu juntava a turma toda para ter aula de fisiologia endócrina comigo. Então, isso que tu falou, não sei, claro que fico feliz de ter me dado esse elogio, mas fui o acadêmico que mais planejou. Mas, de fato, eu acho que isso é muito importante todo acadêmico ter em mente. A carreira ela começa no primeiro dia de aula. Ela não começa quando você pega o CRM. Ela começa no primeiro dia de aula. Ali, o acadêmico de medicina ele já precisa estar pensando no dia que ele se formar. Então, recentemente eu fiz o quê? Eu montei um Instituto de Aprimoramento Médico Estudantil. Montei um instituto para a formação de estudantes de medicina. Qual é o objetivo desse instituto? Em grande medida, entregar essa mensagem aos acadêmicos de medicina. Acadêmicos, a carreira de vocês já começou. Não esperem se formar para vocês começarem a pensar no futuro profissional de vocês. E mais, não tenham medo de apostar. Se eu não tivesse feito a aposta se eu tivesse, não, vou entrar como ligante aqui na liga. Não. Vou fazer minha própria liga. Eu quero ser presidente da liga, pô. Eu não quero ser ligante, eu quero ser presidente da liga. Eu não quero fazer um simpósio para 2.000 pessoas, eu quero fazer um simpósio para 30.000 pessoas. Acho que essa mensagem tem que estar guardada, gravada no coração de todo acadêmico. A carreira de vocês já começou. Eu tenho certeza que os médicos que estão ouvindo a gente, se eu tivesse pensado assim, teria sido bom, né? Teria sido... Não, e eles vão ter vários insights também ao longo de tudo que você falou até agora. Então, tenho certeza que eles vão ver assim e falar assim, olha, isso aqui eu já posso aplicar no meu consultório. Mas sem dúvida nenhuma. E vou até complementar, então, para a gente caminhar para o final, do que você falou da gestão como a maior dificuldade. E é uma coisa engraçada, porque eu me formei em engenheiro de produção, meu mestrado é em engenheiro de produção, e o pessoal da engenharia fala que eu sou de humanas. Então é uma coisa engraçada. Falar que eu sou de humanas. Mas por quê? Primeiro porque eu gosto muito de números, então eu tenho familiaridade com números, só que a parte da gestão, os médicos ainda não perceberam isso. Mas lidar com uma empresa é lidar com um grande organismo vivo. Um grande organismo ali. Você conseguir ler e interpretar um exame de sangue, eu te garanto que você consegue ler e interpretar o balanço da sua empresa. Eu dou total certeza que é mais fácil de ler o balanço. Sei não, Gabriel, eu vou te contar de tudo. Eu te falo, por quê? Você usa mais e menos só. Então qualquer criança consegue analisar e entender que somou ou diminuiu. Então, às vezes, o médico fica com muito receio da gestão, só que ele pode pegar tudo que ele teve de experiência, de contato humano. Lógico que eu sempre aconselho que ele delegue também algumas áreas, mas o entendimento ali de onde ele está se inserido é muito importante. Então, ele consegue usar, entender a empresa dele como um ser humano mesmo. Olha, aqui eu tenho um problema, olha, o problema está nesse outro aqui organismo, no comercial, é na contabilidade, é na advocacia, é na parte ali jurídica do meu consultório. Então, quando ele começa a enxergar o consultório dele como um organismo, fica muito mais fácil dele quebrar esse receio e dele conseguir tomar ali as ações específicas para dar certo. Mas em relação ao tempo, Gabriel, como é que o médico ele vai ter tempo para aprender isso? Esse que é a grande, acho que a grande dificuldade dos médicos hoje, o tempo. Como é que ele vai arrumar tempo para aprender isso? Tem um TED, mas eu não vou parafrasear esse TED, que você consegue aprender qualquer coisa em 20 horas. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal, quando o médico começa a ver sobre gestão, é que ele quer aprender tudo de maneira aprofundada. Então ele quer entender tudo sobre a gestão financeira. Ele quer entender tudo ali sobre marketing. Ele quer entender tudo sobre todas as áreas, porque eu vejo que isso é uma característica do médico. Quando ele estuda alguma coisa, ele quer estudar com muita profundidade. Só que eu posso te garantir que é muito mais importante que você entenda os fundamentos. Da gestão financeira, você vai ter 3, 4 fundamentos. Faturamento, lucro, margem de lucro, retorno de investimento. Acabou, é isso. Marketing, você vai ter campanha, você vai ter que entender ali branding, captação. Ok, acabou, pronto. Google, Facebook, pronto, ok. Quando você vai pegar a parte ali contábil, você vai ter o quê? Em qual regime tributário você está? Como é que você faz para pagar menos imposto, vamos dizer assim. Então, os fundamentos das áreas são muito simples. Lógico que se eu for ver profundamente contabilidade, profundamente a parte financeira, vai dar trabalho. Você vai gastar anos de estudo. Mas os fundamentos, as lógicas para você conseguir gerir o negócio são extremamente simples.
E por que eu falo isso? Você vê que grandes empresários com muito sucesso, não são especialistas em nenhuma área. Ele conseguiu compreender a lógica, conseguiu usar isso para interpretar os dados que pessoas especialistas entregam para ele. Então, eu diria que o médico não precisa gastar horas e horas estudando. Tenha o conhecimento básico de gestão, básico, e aí sim delegue quando você vê que é necessário. Maneiro, maneiro, maneiro. E por fim, Nunca eu tinha vou... pensado desse lado, nunca tinha pensado mesmo. Eu É achava porque que, muita cara, pessoa ferrou, vou ter que muito. estudar esse negócio e saber tudo isso aí, é mais fácil estudar medicina e tentar estudar outras coisas, tentar faturar mais e compensar isso aí no aumento de faturamento. Porque acho que é isso que passa na cabeça dos médicos, né? Vou tentar ganhar mais dinheiro, que compensa numa deficiência de gestão que eu tenho eventualmente. Sim, eu tava ouvindo uma coisa que eu achei legal, foi que até posso trazer também, eu tava ouvindo o podcast do Ícaro com o Ítalo, sobre o lançamento dele. E ele viu, eu vi a primeira história do sócio dele, quando ele começou ali a fazer os lançamentos, e o sócio dele trouxe o conhecimento que ele não tinha, complementar a ele. Uhum. Então, só que ele manjava ali no início de marketing. Então ele sabia o básico para conseguir dialogar com o sócio. É isso, você precisa saber o básico para dialogar com as pessoas. Qualquer gestor, e o médico ele é um gestor, ele tem que saber dialogar. O que é dialogar? É você entender o que está sendo falado. Então, você pegar 5 termos de finanças, acabou. Você consegue entender e conversar com qualquer ali pessoa que entenda da área. Então, o médico não precisa Maneiro. aprender tudo. Só Vou aprender o colocar isso básico. no meu plano de estudos. Pronto. Depois de Eu, hoje, eu te dou os temas. Tem um livro muito bom que depois eu te indico. maneiro, E maneiro. você Vou lê colocar isso ele, no você meu plano de estudos. tudo de negócios. Além de filosofia, agora vai entrar gestão também. Gestão de É porque é negócio. muito mais fácil. E eu queria pegar aqui como última pergunta, se é uma pergunta padrão, mas eu gosto, eu escuto muito podcast e essa é uma pergunta que eu gosto muito, porque cada pessoa que eu escuto vai para uma área diferente, vai para alguma linha de raciocínio diferente. Então eu quero saber se tem alguma mensagem que você quer deixar para os médicos do Brasil. Olha, eu acho que eu vou retomar aquela mensagem que. Aquilo que eu tinha falado. O médico, ele é um instrumento da esperança. O médico, ele precisa carregar consigo como se fosse a personificação de uma vela mesmo, Gabriel, que se derrete para iluminar os demais. O médico é a vela. Ele tem que se derreter para iluminar os demais, com amor, entregar, preencher com amor os pacientes que chegam na frente dele de esperança. O médico, ele é esse profissional. Ele é esse profissional que com amor entrega a esperança. A pessoa, ela sempre chega no consultório médico com alguma ausência. Seja uma ausência física, seja uma ausência de uma percepção psíquica, seja uma ausência orgânica, uma ausência bioquímica, uma desregulação bioquímica, seja uma ausência de um membro. A pessoa ela sempre chega no consultório médico com alguma ausência. O médico ele precisa ali, com a sua presença e seus recursos técnicos, entregar e preencher isso que está ausente ali no paciente. Então, a mensagem que eu tenho para os médicos é: tenham esse olhar de esperança para o paciente, tenham esse olhar de amor para o paciente, sejam como uma vela que se derrete para iluminar os demais. E mais, não se fechem ao mundo transcendente. O que eu quero dizer com isso? Não se fechem somente àquela realidade que é a realidade da matéria. Não se fechem. Se eu chegasse para você aqui hoje e na nossa conversa eu levantasse e fosse embora, você imediatamente perceberia algo presente ali. Você perceberia uma realidade. Gil foi mal educado. O Gil não foi amigo. O Gil não foi profissional. Ou se um paciente chega para o médico e o médico responde ele de forma ríspida, qualquer pessoa vai olhar para aquela situação e vai falar: houve uma injustiça presente ali. A justiça ela não é algo que a gente vê pulando por aí. Ela não é uma célula que a gente pode ver. Ela não é uma realidade que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir. As virtudes, por exemplo, a justiça, a fortaleza, a diligência, a caridade, a esperança, a gente não vê isso pulando, saltitando por aí. Isso não é uma realidade material. Existe um mundo que está para além do mundo material. Existe uma realidade que vai para além da realidade física. A morte ela não é a palavra final. Eu acho que o médico ele tem que ter isso. O médico ele só vai conseguir olhar verdadeiramente, de forma substancial, profunda, para aquele paciente que está ali na frente dele, devolvendo esperança, entregando esperança, se ele verdadeiramente acreditar que a morte não é a palavra final, que há uma vida após a morte. E perceba, eu estou falando acreditar, mas a palavra certa é perceber.
porque isso a gente consegue perceber pela razão. A filosofia, ela mostra pra gente o porquê que a alma humana é imortal, o que é a alma humana, por que a alma humana subsiste após o corpo. Porque se a gente acha que ao final da vida, ao morrer, tudo acaba, a gente, inevitavelmente, a gente vai cair na seguinte resposta. Então, que diferença faz? A gente vai cair numa perda de sentido. E como há sentido na nossa profissão, como há sentido na nossa prática clínica, como há sentido em entregar esperança ao paciente, não só para prolongar a vida dele, mas para que ele seja feliz eternamente, é que a gente trabalha, é que a gente se derrete, é que a gente entrega, é que a gente serve. Acho que essa é a mensagem final para todos os médicos do Brasil. Eu vou ter o maior prazer de daqui a, vou botar assim, 6 meses, 1 ano, estar aqui de novo com você, para você contar a experiência, porque eu tenho certeza que seus pacientes serão muito bem atendidos. Eu sinto dificuldade, eu converso com muitos médicos e dificuldade em ver o cuidado, a atenção, o carinho e devoção que você tem com a medicina. Isso para mim dá para ver quando a pessoa vai ter grande sucesso na vida, e o sucesso eu digo em todas as áreas. Então eu fico muito feliz de saber que alguns pacientes vão ser atendidos por você. Então acho que foi a melhor frase aqui finais. Que Deus me ajude a fazer jus. Obrigado, meu cara. Agradeço e, pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado.